Galera, hoje nós se encontramos aqui mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre o desenvolvimento do corpo humano. Já pararam para pensar quais seriam as etapas que envolvem o desenvolvimento do nosso corpo? Como é que acontece a formação de um novo ser? Por exemplo, como uma estrutura como essa aqui, que é um embrião, vai formar uma estrutura perfeita, como essa aqui, que seria um feto. Pois bem, aqui eu trouxe vários modelos didáticos que vão esquematizar cada uma dessas etapas. Só lembrando, para que aconteça o desenvolvimento do corpo humano, é necessário que vocês entendam que existem basicamente 3 etapas, não que elas sejam separadas uma das outras. Na verdade, a primeira etapa seria a da nidação. O que seria isso? É quando acontece a fertilização do ovócito 2, popularmente conhecido como óvulo. Mas na verdade não é o óvulo. O óvulo é a parte fecundada do ovócito 2, que é o gameta feminino. Aí então, depois que ele é fertilizado pelo espermatozoide, um único espermatozoide, que venceu toda a batalha para fertilizar o gameta feminino. Aí então, forma-se aí o óvulo de fato, porque ele conclui a sua divisão celular. Pois bem, depois disso, começa uma divisão celular intensa. A partir dessa divisão celular, 7 dias após toda uma divisão celular constante, implanta-se lá no endométrio o blastocisto. Esse blastocisto, quando implantado lá no endométrio, é chamado de nidação à sua implantação. A partir daí, começa o desenvolvimento embrionário, que é a segunda fase. Esse desenvolvimento embrionário vai dar origem a vários tipos de tecidos. E esses tecidos, por sua vez, vão dar origem a órgãos, que seriam estruturas pequenininhas como essa. Aí eu tenho a formação aí do embrião. Quando todos os órgãos estiverem formados, que isso vai acontecer por volta lá da 9ª semana, eu tenho de fato então a formação de um feto, que acontece da 9ª semana até o período do nascimento, que seria então aqui, ó, um feto um pouco maior. Vocês vão entender na aula de hoje qual que é a função da placenta. Por que alguns medicamentos eles passam livremente pela placenta e por que outros não passam. Porque a placenta ela isola a circulação do feto com a circulação materna. Mas por que a mãe tem que tomar cuidado com alguns medicamentos? Então na aula de hoje vocês vão aprender sobre isso e também sobre os anexos embrionários. Qual que é a função deles? Então, lápis e um caderno na mão. Tem mais uma videoaula. Roda a vinheta! Então, olhem só. Embora o desenvolvimento aí, né, do produto de fertilização seja interrupto, né, pode ser dividido aí em 3 fases. Quem seriam essas 3 fases? Né? Então, teria a primeira fase, que é a chamada fase embrionária, que vai corresponder lá o período que é da fertilização e vai terminar na implantação aqui, ó, do ovo fecundado, né, no endométrio, na mucosa aí do uterina. Então, aí, essa fase aí deve se falar em ovo, produto aí da concepção. Então, seria a parte da nidação, no caso. A segunda fase, que vai ser, de fato, a fase embrionária, que vai englobar o primeiro trimestre de desenvolvimento, né? Então, aqui eu já tenho a forma de um embrião, certo? É o período ao longo do qual todos os órgãos do corpo vão sendo formados. Durante essa fase, o novo ser é denominado de embrião. Já na terceira fase, que ela é a mais prolongada, que vocês vão ver daqui a pouquinho, né? Ela já é chamada de fase fetal. Ela vai compreender o tempo que resta até o momento aí do nascimento e vai corresponder aí ao período de amadurecimento, ao longo do qual os órgãos aí vão ser formados, né? E acabam aí adquirindo estrutura definitiva, no qual aí vai possibilitar o organismo, né, ter uma vida independente fora do organismo da mãe, ok? Então, vamos estudar aqui o primeiro modelinho, que representa, né, um mês gestacional, e vamos ver os seus anexos embrionários, bem como aí cada uma de suas funções. Então, os anexos embrionários, eles são estruturas aí que derivam de folhetos germinativos, né? Para quem não se lembra, os folhetos germinativos, eles são ectoderma, mesoderma e endoderma.
formado lá na 15º dia gestacional. E no caso aí, né, eles não fazem parte aí do embrião em si. Os anexos embrionários são a vesícula vitelínica, né, representado aqui pela imagem, pela número 8, também chamado de saco vitelínico, o âmnio, né, ou bolsa amniótica, que vai ser representado aqui pelo número 11, o córeo, né, representado aqui pelo número 6, e a alantoide, que não está representado, né, aqui no nosso esquema, ok? Começaremos lá no córeo, né, que seria quem? Essa estrutura aqui, ó, vocês podem perceber. Então, no caso aqui, ó, qual que seria aí, né, no caso, o córeo, né? O córeo, como seria o desenvolvimento dele? A mesoderma aí extraembrionária, em conjunto com duas camadas, o trofoblasto, né, forma aí o córeo. O córeo, né, ele envolve o embrião, então ele vai estar envolvendo o embrião aqui, e mais tarde ele vai também estar envolvendo o feto. E por fim, aí ele torna-se a principal parte aí, né, embrionária da placenta, que é a estrutura, né, para a troca aí de materiais entre a mãe e o feto. O córeo também ele protege o embrião e o feto das respostas imunes da mãe de duas maneiras, né? Como que ele vai fazer isso? Primeiro, ele secreta proteínas que bloqueiam a produção de anticorpos pela mãe. Ele vai estimular a produção de linfócitos T, que suprimem a resposta imune normal do útero. E outra coisa também, né? Por fim, ele produz gonadotropina coriônica humana, né? Que é um importante hormônio aí da gestação. A camada interna aí do córeo, né? Então, no caso aqui, ó, ela vai se fundir com quem? Vai se fundir aí com o âmnion, né? Que é essa estrutura aqui, ó. E aí, no caso, né, com o desenvolvimento do córeo, que é essa estrutura, o celoma extraembrionário agora vai ser chamado de cavidade coriônica. Aí até o fim da segunda semana do desenvolvimento, o disco embrionário torna-se aí conectado com o trofoblasto, no caso aí, e aí vai ser chamado aí, no caso aí, de pedúnculo vitelínico, que vai ser essa estruturinha aqui, ó. Essa estrutura que vai estar representada aqui por nós pelo número 9. Esse é o pedúnculo vitelínico, ok? O âmnion, né, que é uma membrana que envolve aqui, ó, externamente, né, que vai estar aqui, ó, é uma membrana que envolve completamente aí o embrião, ela vai delimitar uma cavidade, que é a cavidade amniótica. Essa cavidade contém um líquido amniótico, cuja função aí é proteger o embrião contra choques mecânicos e dissecação. Aí, né, no caso aí, o córeo, que vocês já viram, que também é chamado de serose, ela é uma membrana que envolve o embrião e todos os demais anexos embrionários, ok? No caso alantoide, que não aparece aí, né, ela é um anexo que vai derivar da porção posterior do intestino do embrião, né? No caso aí, a função da alantoide nos répteis e na aves é armazenar a excreta nitrogenada. Para o humano, ela não tem muita função, né? Tanto que ela vai contribuir somente ali para a formação da bexiga urinária, no caso, e já no segundo mês ela desaparece, ok? Então aqui, ó, conforme o tecido embrionário, né, ele invade a parede uterina, os vasos uterinos maternos são erodidos e o sangue materno preenche o espaço interior do tecido aí invasor, das chamadas lacunas. Até o final da segunda semana de desenvolvimento, as vilosidades coriônicas aqui, representadas pelo número 7, né, começam a se desenvolver. Essas projeções aí semelhantes a dedos constituem córeo, né? E aí então, né, que é o trofoblasto circundado por citotrofoblasto, né?
que se projeta para dentro da parede do endométrio do útero. No final da terceira semana, os capilares sanguíneos se desenvolvem em velocidades aí coriônicas, são essas aqui, estruturas número 7. Então, os vasos sanguíneos das velocidades coriônicas se conectam ao coração embrionário por meio das artérias umbilicais e veia umbilical, ao longo do pedúnculo vitelínico, que é aqui, ó, representado pelo número 9, ok? Então, aí, dando continuidade, né, vocês podem estar percebendo aí, e aí acaba se tornando aqui, ó, futuramente o cordão umbilical. Quando eu falo aí em placenta, o que seria a placenta em si, né? É um termo aí, né, usado aí para qualquer contato íntimo entre o tecido materno, né, que deixa isso bem claro, e o anexo aí embrionário. Então, a função dela é a troca de substâncias entre a mãe e, no caso aí, né, o filho. Através da placenta, e o filho, né, vai receber aí, né, os nutrientes, né, o filho vai receber os nutrientes da mãe e o oxigênio, e no caso aí o filho passa para a mãe as excretas nitrogenadas e gás carbônico. Essas trocas, elas são efetuadas por difusão, né, graças à proximidade entre os vasos sanguíneos, tanto da mãe, né, quanto do embrião. É importante aí frisar que não existe continuidade física, né, entre a circulação materna e a circulação fetal. Os vasos sanguíneos da mãe não penetram no corpo do feto, nem os vasos sanguíneos do feto vão penetrar no corpo da mãe, ok? Então, finalizando aqui, né, o primeiro mês, embora o embrião apresente no final desse primeiro mês apenas 5 milímetros, o seu peso nem sequer alcança aí 1 grama, né? Ele vai apresentar uma forma aí comprida, né, como vocês podem estar vendo aqui, com uma proeminência em uma das extremidades que corresponde aí, né, à cabeça, ok? Ainda está muito fletida, né, sobre o tronco e com as polpas aí que irão proporcionar aí os membros, ok? Dado que é nessa fase aí que tanto o sistema nervoso como o sistema circulatório, eles vão começar a se formar. O coração começa também a bater, né? Mesmo que de uma forma aí descompassada, ok? Aqui ainda em período de embrião, quase em período fetal, então aqui com 2 meses, entre a 5ª e a 8ª semana de desenvolvimento, né, vão acontecer várias transformações. Para vocês terem uma ideia, durante a 5ª semana de desenvolvimento, há o desenvolvimento muito rápido aí do encéfalo, né, que vocês podem estar, de repente, comparando até com a outra estrutura que foi vista anteriormente. Olha lá, ó, a diferença, né, de um mês, como dá uma diferença bem grande, né, ó, entre um e outro, ok? Então, vamos trazer esse aqui de volta para cá, ok? Então, de modo aí que o crescimento da cabeça vai ser considerável, né? No fim aí da 6ª semana, a cabeça cresce mais em relação ao tronco e aos membros, né? Que vão apresentar um crescimento aí substancial. Além disso, o pescoço, né, se eu for ver aqui pela relação do pescoço, e o tronco começam a se endireitar. E as várias regiões dos membros tornam-se distintas e surgem aí os primórdios, né, dos dígitos. Enfim, no início aí da 8ª semana, né, que é a semana final aí do período embrionário, nós estamos aqui no final, né, já quase o feto, que já quase o 2º mês, né, já passaram-se 2 meses. Os dígitos das mãos são mais curtos, né? Então aqui vocês já podem estar percebendo isso, mas ainda é visível, né? Os olhos estão abertos e as orelhas externas aí também são visíveis. Vocês podem estar observando por aqui, né? No final aí, no fim da 8ª semana, todas as regiões dos membros são evidentes. E aí, os dígitos são distintos e sem membranas entre eles, né? Então, aqui, ó, como vocês podem ver. E em decorrência aí da remoção de células por meio de apoptose, além disso, as pálpebras, elas vão se unir, ó, aqui, ó, as pálpebras, né? No caso aqui. Elas se unem e elas podem se fundir.
A cauda, né? Porque antes existia uma cauda, né? Então a cauda ela vai desaparecer e os órgãos genitais externos começam a se diferenciar. O embrião tem agora características claramente humanas, ok? Então aqui, ó, representamos já o período fetal, né? Que vai da 9ª semana até o nascimento, né? Aqui estaria representando o 3º mês, né? Os tecidos e os órgãos que se desenvolveram durante o período embrionário crescem e vão se diferenciar. Poucas estruturas novas vão aparecer, né, durante o período fetal, mas a taxa de crescimento do corpo vai ser notável, especialmente durante a segunda metade da vida intrauterina. Então, aqui representando o 3º mês, o sexo já pode ser notado e também a notocorda aqui vai desaparecer, ok? Então, aqui vai estar representando o desenvolvimento já no 5º mês. Embora no 4º mês, que a face do embrião já assume a sua aparência humana. Então, aqui, né, ainda no 4º mês, embora nós não tenhamos a maquete aqui do 4º mês, certo? Lá no início da 12ª semana de desenvolvimento, a placenta, que vai representar toda essa estrutura aqui, ó, ok? Ela vai ter duas partes distintas. A parte fetal, que é formada aí pelas vilosidades, essa estrutura aqui, ó, mais interna, certo? Então, aí seria a parte fetal, formada pelas vilosidades coriônicas do córeo. E a parte materna, que é formada aí, ó, por essa estrutura em B aqui, ó, essa estrutura, que é chamada aí, no caso, a decídua basal do endométrio. Quando totalmente desenvolvida, a placenta ela tem uma forma de panqueca, né? Então, aqui, ó. Então, essas duas estruturas aqui são as partes da placenta. Funcionalmente, a placenta ela possibilita que o oxigênio e os nutrientes se difundam aí do sangue materno para o sangue fetal, enquanto o dióxido de carbono e os resíduos se difundam aí do sangue fetal para o sangue materno. A placenta também ela constitui uma barreira protetora, porque a maior parte dos micro-organismos não é capaz de passar através aí, né, dela. No entanto, determinados vírus, como os que causam a AIDS, a rubéola, a varicela, o sarampo, a poliomielite e a encefalite conseguem atravessar a placenta. Muitos medicamentos, drogas, álcool etílico e algumas substâncias que podem causar defeitos congênitos também passam livremente. Então, a placenta ela armazena nutrientes, como carboidratos, proteínas, cálcio, ferro, que são liberados aí na circulação fetal conforme necessário. Então, você tem que entender aí também, né, o porquê que o controle tem que ser feito durante o período aí gestacional. A real ligação aí entre a placenta e o embrião, e mais tarde, né, o feto se dá por meio aqui, ó, do cordão umbilical. Vocês podem estar vendo aqui dentro, ó, olha lá, o cordão umbilical, que se desenvolve, né, a partir do pedúnculo vitelínico e geralmente mede aproximadamente aí 2 centímetros de largura e cerca de 50 a 60 centímetros de comprimento. O cordão umbilical é constituído por duas artérias umbilicais que transportam o sangue fetal desoxigenado para a placenta e uma veia umbilical que transporta oxigênio e nutrientes adquiridos dos espaços intervilosos, né, da mãe para o feto e apoia um tecido conjuntivo mucoso aí que é chamado de geleia de Wharton, né, derivado do alantoide, né, uma camada aí de âmino, né, que seria essa aqui, circundam todo o cordão umbilical, ok? E ele confere uma aparência aí brilhante. Em alguns casos, a veia umbilical aí, ela é usada para transfusão de sangue para um feto ou para introduzir fármacos para tratamento clínicos aí variados. Em aproximadamente aí 1 em 200 recém-nascidos, há a presença de apenas uma artéria umbilical no cordão umbilical. Isso pode ser em decorrência de uma falha da artéria, em desenvolver ou uma degeneração do vaso no início do desenvolvimento. Quase 20% das crianças com essa condição desenvolvem defeitos aí cardiovasculares. Tá? Depois do parto, a placenta se separa do útero. Nesse momento, o cordão umbilical é clampeado e em seguida, né, seccionado. A pequena porção aí do cordão que permanece ligado ao recém-nascido começa a murchar. Em geral, cai dentro de 12 a 15 dias após o nascimento.
A área no qual o cordão estava ligado, né, se torna coberta por uma fina camada de pele e forma o tecido cicatricial, né? A cicatriz aí, no caso, é o umbigo, ok? Então aqui, ó, que representa o quinto mês, é a etapa de amadurecimento do funcionamento dos órgãos. O coração ele vai bater com tanta força que pode ser facilmente auscultado aí com um estetoscópio obstétrico. Os olhos ainda permanecem aí proeminentes e as pálpebras continuam aí fechadas, né? Os movimentos do feto são tão nítidos que são perceptíveis aí, né? Em períodos de sonos, né? Intercalados com outros de plena atividade, em que agita as pernas e os braços, sobretudo quando a mãe está deitada. Existindo até momentos em que o feto, ele chupa o polegar com satisfação, ok? Aí, no sexto mês, ele vai continuar a movimentar bastante, mesmo que o faça de forma aí desordenada, ocorrendo também períodos aí de sono e de vigília. Além disso, começa a reagir perante os fluidos externos, né? Chupa frequentemente o polegar e, por vezes, aí tem soluços. A cabeça deixa de ser tão desproporcional em relação ao corpo, o pescoço torna-se mais evidente e o rosto aí fica mais fino. O nariz fica maior e as orelhas aumentam aí no caso de tamanho, ok? Então aí no terceiro semestre, né, acontece aí o período da mielinização, né, constituição da bainha de mielina, no qual aí os impulsos nervosos tornam-se mais rápidos. Então aqui já representa o sétimo mês, embora o crescimento ao longo desse mês seja mais lento, né? O sistema nervoso amadurece significativamente na medida que o feto ele movimenta as mãos com suavidade e precisão. Abre e fecha os olhos, então vocês estão vendo aqui o olhinho dele, né? E vai reagir a estímulos externos, como uma luz intensa ou sons, certo? Então aqui, né? Revezinho, ok? Embora os movimentos sejam ativos, o feto ele movimenta menos porque já ocupa praticamente todo o espaço disponível no útero que o acolhe, olha lá, ó, certo? E aí, no caso aqui, ó, a partir do sétimo mês, o organismo do feto já está praticamente preparado para enfrentar o mundo exterior, embora os pulmões ainda não estejam maduros. A pele ainda esteja tão fina que não lhe proporciona uma boa camada isoladora e o sistema termorregulador não funciona ainda perfeitamente, viu? No entanto, caso nascesse prematuramente, o feto ele teria elevada probabilidade de sobreviver, sobretudo com a devida ajuda técnica, né? No final desse sétimo mês, o feto ele mede cerca de 40 centímetros e pesa entre 1,5 kg, mais ou menos, tá? Nessa fase, o feto ele costuma aí girar e colocar com a cabeça aí para baixo, né? Como vocês podem estar percebendo aqui, ó. Apontando para a pelvis materna. Agora, por volta da 38ª semana, a circunferência do abdômen fetal ela vai ser maior aí do que a cabeça em si, né? A pele geralmente já é rosa azulada, o crescimento vai desacelerar conforme o nascimento ele se aproxima, né? A gordura corporal ela corresponde a 16% da massa corporal total. Os testículos geralmente já estão no escroto em fetos aí do sexo masculino, né? Mesmo depois do parto, o recém-nascido não está completamente desenvolvido. É necessário mais um ano, especialmente para o desenvolvimento completo aí do sistema nervoso, certo? Então aqui, nesse caso, embora seja o de 7 meses, né? Nós estamos falando aí no caso que aconteceria se fosse na 35ª, 38ª semana, ok? Então, basicamente, o que vai acontecer? Então, 24 horas, né? Nas primeiras 24 horas, a primeira divisão do zigoto com formação de 2 células. Após 3 dias, né, a chegada do embrião à cavidade uterina, aí 7 dias a implantação do embrião no útero, 2 semanas e meia, mais ou menos, a organogênese em curso, né, que é o início da formação da notocorda e dos músculos cardíacos, formação das primeiras células sanguíneas, do saco vitelínico e do colo. Na 3 semanas e meias, mais ou menos, a formação do tubo nervoso,
O primórdios aí dos olhos, das orelhas já são visíveis, né? A diferenciação do tubo digestório, com a formação das fendas na faringe, início do desenvolvimento do fígado, do sistema respiratório, o coração começa a bater. Depois de 4 semanas, há aparecimento dos brotos do braço, das pernas, né? Como vocês acompanharam nesse pequenininho aqui, que representa um mês, certo? E aí, na sequência também, né, foi formar as 3 partes aí, né, do encéfalo. 2 meses depois é o início dos movimentos, né, já é possível identificar a presença dos testículos, o ovário tem início a ossificação, os principais vasos sanguíneos assumem a sua posição, no caso aí, definitiva, né, então se eu pegar aqui o segundo mês, que seria esse aqui, certo? E aí eu já vejo até o cordão umbilical aqui no segundo mês. Terceiro mês, o sexo já pode ser definido. No quarto mês, a face do embrião já assume a sua aparência humana. No terceiro semestre, os neurônios tornam-se mielinizados e ocorre grande crescimento do corpo. E aí, passado aí 266 dias mais ou menos, nascimento. Ok? Se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!